Para falar dessa terapia que eu vou compartilhar hoje, eu vou contar um pouquinho da minha história de como eu cheguei no Alfred Adler, que é o autor da psicologia individual ou psicologia adleriana, teoria adleriana, tem vários nomes, né? Então, eu vou fazer essa construção da minha história de como eu cheguei até ele, vou falar um pouco de quem foi o Adler e aí eu vou começando a entrar na abordagem da teoria, tá? Então fica comigo porque vai fazer sentido. Então, eu sou formada em letras no Brasil e em 2012 mudei para os Estados Unidos, com meu marido veio transferido e eu decidi que eu não queria mais ser professora, queria mudar de carreira, falei vou fazer outra coisa, comecei a pesquisar e me interessei muito pela carreira de psicologia e decidi que eu queria ser psicóloga. Daí eu fui olhar como que fazia para ser um psicólogo nos Estados Unidos e para minha surpresa, né, infelizmente só com um bacharelado não era possível ser psicólogo aqui, né? A pessoa tinha que ter um mestrado ou um doutorado. E aquilo parecia assim super intimidante. Eu falava, uau, eu já achava fazer um bacharelado aqui assim uma coisa do outro mundo, que dirá, né, um degree mais avançado. E foi uma saga. Mas quando eu identifiquei esses dois caminhos, do mestrado e do doutorado, eu comecei a pesquisar quais eram as diferenças, o que tinha de vantagem de cada um. E aí eu vi que o doutorado, que acaba sendo o caminho que a gente acredita que é o único que existe, né? É um programa de 5 anos, que ele inclui a parte clínica e a parte acadêmica, de pesquisa e tudo mais. E aí você tem que escrever dissertação, é um programa bem longo. E o mestrado em aconselhamento clínico de saúde mental era um programa de 3 anos, com os 2 primeiros anos tendo a parte teórica e o último ano sendo a parte prática, a parte clínica do estágio supervisionado, e depois que você termina, você pode prestar a licença do estado que você vai praticar. Então, foi esse caminho que eu escolhi. E lá nesse programa de mestrado, primeiro eu nem sabia bem o que era esse negócio de aconselhamento, né? Porque a gente ouve essa palavra, mas como não existe essa profissão no Brasil, tem às vezes uma confusão, né? Do que é a diferença do counselor, do psicólogo. Então, para ter propósito de atender pacientes ou clientes de terapia, né? O counselor tem um treinamento muito parecido com o do psicólogo. E aí eu vou falar também de algumas das diferenças. O que eu estou contando nesse resumo? Se você quiser saber essa história com mais detalhes, eu gravei no primeiro episódio do meu podcast, que é o Brazilian Mindset. Eu contei a história completa da minha jornada, com bastante detalhes e tudo mais. Aqui é só para você entender como que eu cheguei no Adler. Então, quando eu comecei o programa de mestrado, né, terminei lá o meu bacharel em psicologia, já fui direto para o programa de mestrado. O primeiro semestre aqui, eles te apresentam para várias abordagens. Então, imagina que tem centenas de abordagens, né? A maioria das pessoas pensa assim, existe tipo psicanálise ou cognitivo-comportamental, né? Essas eram as mais vigentes, as mais populares. Mas, na verdade, existem centenas de abordagens. E os Estados Unidos é bem aberto a você praticar de diferentes visões teoréticas. E o programa de aconselhamento tinha uma diferença que ele não te dava a opção de praticar a psicanálise. Então a gente tem uma aula de introdução assim do Freud, da importância dele como pai da psiquiatria e da psicologia e todo o contexto da teoria dele para a gente ter uma fundação e um entendimento. Mas essa abordagem de aconselhamento clínico considera que hoje a psicanálise já não é tão prática, né? Que as pessoas precisam de abordagens que te ajudam a ser mais práticos, que tem mais aplicação no dia a dia. E olhando aí o ser humano como um ser holístico, né? Com várias áreas que precisam ser consideradas. Então, das abordagens que foram apresentadas lá naquele primeiro semestre, a gente tem que escolher uma e seguir no treinamento, porque você vai ser avaliado a sua competência de conseguir integrar aquela teoria no seu tratamento clínico, né? E quando foi apresentada a teoria do Adler, eu me apaixonei,
Porque o Adler, ele era um homem à frente dos seus tempos. Sabe aquela pessoa assim que há mais de 100 anos atrás falou coisas ou teve ideias que hoje são utilizadas em quase todas as teorias, sem dar crédito ao Adler. E ele teve umas sacadas, assim, uns insights do comportamento humano incríveis. Infelizmente, ele não ficou muito famoso, tem muita gente que não conhece, nunca ouviu falar do Adler, e por isso é um dos motivos que eu decidi escolher começar com ele, para trazer um pouco mais aí a consciência do Adler. Então, vamos lá. Antes de eu falar da história do Adler, é importante enfatizar que todas as teorias têm limitações, tá? Então, assim, não tem teoria perfeita. Todas elas vão ter coisas que a gente concorda, outras coisas que nem tanto. E aí você tem que ter um discernimento clínico de o que você vai utilizar daquilo, né? Então, muitas teorias também falam a mesma coisa com outras palavras. Então, a pessoa vai lá, muda um pouco a linguagem, muda uma coisinha aqui e ali, põe outro nome e aí fala, nossa, mas parece que ela tá falando tipo de cognitivo comportamental. Well, o cognitivo comportamental trouxe muitos conceitos aí do Adler. Bom, outra coisa que acontece na questão do Adler, principalmente, é o problema da tradução. Então, o Adler, ele era austríaco, né? Ele nasceu em Viena em 1870, olha só, século XIX. E ele falava alemão, então tudo que ele escreveu, né, ele falava alemão, ele sim falava um pouco de inglês, não tão bem, mas ele escrevia o material dele em alemão e muitas vezes na tradução do alemão para o inglês, muita coisa se perde. Tem palavras que não dá para traduzir, sabe? A tradução perde, né, o sentido. Então a gente tenta traduzir o mais próximo. E aí, em preparação para essa live, eu comecei a tentar traduzir o material em inglês do Adler para o português, que também tem hora que fica esquisito, perde um pouco, até porque você tem que entender que a linguagem era lá daquele do século XIX, né? E depois aqueles que são adlerianos mais contemporâneos foram adaptando a linguagem para os dias de hoje. Então vamos lá, quem foi o Alfred Adler? Ele nasceu em 1870 em Viena, como eu falei. Ele era de origem judaica, família judia, de uma classe média alta, e ele se formou em medicina em 1895 pela Universidade de Viena. Então começou como médico oftalmo, mas logo ele mudou para a clínica geral e ele foi abrir a clínica dele numa área pobre de Viena. Né, ao contrário do Freud, que atendia ali as mulheres de classe média alta, né, elite de Viena, o Adler foi lá pro povo. E esse é um dos motivos que eu gosto do Adler, assim, porque acho que ele é o primeiro terapeuta realmente que, né, popularizou a terapia. E aí, nessa periferia, ele trabalhava ali com pessoas que trabalhavam working class, que a gente chama, né? O trabalhador braçal, a pessoa comum. Ali também na periferia tinha parques de diversão, circo, assim, pessoas que tinham muitas habilidades diferentes. E aí o Adler começou naquele tempo já a desenvolver uns insights sobre compensação e inferioridade. Então guarda esses termos que lá na frente, quando eu estiver falando da teoria, eu vou falar um pouco mais disso. Mas continuando na história do Adler, em 1907, o Freud convidou o Adler para montar um clubinho, né? Olha só, eles estavam lá no começo, começando a ter esses insights sobre a mente humana, como que o humano funciona. E aí ele e o Freud começaram a se encontrar junto com dois outros médicos, no que eles chamavam de a reunião de quarta-noite. E aí eles compartilhavam ali as ideias deles, as experiências clínicas, o que eles estavam descobrindo, né, no tratamento dos pacientes, os artigos que eles estavam escrevendo. E em pouco tempo eles começaram a chamar aquele grupo de Sociedade Psicanalítica de Viena. E o Adler foi o primeiro presidente da Sociedade Psicanalítica. Então olha que interessante, porque ele e o Freud estavam ali juntos, mas ninguém conhece o Adler, todo mundo só conhece o Freud. E aí tem vários motivos que influenciaram aí essa difusão deles. O que aconteceu?
o Adler, o Freud considerava o Adler assim, tipo, como discípulo dele, né? Mas na verdade eles eram de igual para igual. E aí o Adler começou a discordar de algumas coisas do Freud. Ele, nos atendimentos dele, ele foi vendo que nem tudo era tipo impulso sexual, as motivações das pessoas não eram isso. E ele começou a falar que a esfera familiar e o contexto social tinha muita influência no comportamento humano, né, no desenvolvimento da psique e tudo mais. E o Freud não gostou. Então o Freud expulsou o Adler da sociedade psicanalítica, e isso assim foi um rompimento bem duro para os dois, porque eles eram bem próximos, né? O Freud se sentiu abandonado porque o Adler discordava dele, e o Adler se sentiu, né, rejeitado, ficou chateado. E tem aí até um livro que eu achei em português, que era Freud versus Adler e as diferenças dele, enfim, gerou um maior drama. Eles ficaram vários anos trocando cartas, tentando, né, entender o que aconteceu. Mas enfim, daí o Adler fundou a própria sociedade dele em 1912, que ele chamou de psicologia individual. E aí vem outro problema da tradução, porque quando a gente ouve psicologia individual, a gente acha que é só sobre o indivíduo, né, só sobre o aspecto intrapsíquico. Mas, na verdade, o que o Adler estava querendo dizer era indivisível. Então, em vez de indivíduo, ele queria falar indivisível, porque ele falava que a pessoa não podia ser dividida em partes, não podia ser analisada por partes. Ela tinha que ser avaliada como um todo. Tudo que estava acontecendo na vida dela, o contexto doméstico, o contexto social, enfim. Primeira pessoa que pensou ali na parte holística do ser humano. Mas acabou sendo nomeado como psicologia individual e assim ficou. Bom, e aí veio a Primeira Guerra Mundial e o Adler foi servir como médico na guerra. Então, entre 1916 e 1918, ele foi para a guerra, serviu no exército austríaco, e isso também moldou muito de como ele praticava clinicamente, porque aí ele viu muita coisa, passou por muita coisa, e ele teve um outro lado, né, da experiência de trabalhar com a pessoa comum, de trabalhar com o sofrimento humano. E quando ele voltou, foi quando ele começou a escrever sobre interesse social. Essa é outra tradução que ficou esquisita, mas depois eu vou falar mais sobre esse conceito que o Adler fala que, na verdade, é o ápice da saúde, né? Quando nós temos interesse social do bem maior como um todo, né? E aí ele começou a denunciar problemas sociais, começou a ver que tinha muita disparidade, muitas diferenças, e começou a ser meio que um advocate, né, para que as pessoas tivessem uma qualidade de vida melhor. E aí, em 1920, o Adler estabeleceu a primeira clínica fala Child Guidance Center, né? Na tradução fica Clínica de Orientação Infantil, que fica meio esquisito, mas é basicamente a primeira clínica de terapia infantil, porque ele começou a entender que muitos problemas podiam ser prevenidos, só que ele pegava já os adultos lá na frente com esses problemas. Então ele falou, vamos montar uma coisa preventiva, uma coisa para as crianças, e aí a gente vai usar esses programas para ensinar os pais, né, ensinar parenting skills, né, fala em inglês, as habilidades para pais. Ele montou também programas de casais, de famílias. Ele foi um dos pioneiros em fazer palestras. Quando ele começou a dar palestras em volta do mundo, ele ia nas universidades, inclusive eram bem populares essas palestras dele, lotavam, porque ele chamava uma família que estivesse lá no público para vir no palco, e ele fazia terapia ali ao vivo, né? Então, ele falava assim que porque os problemas das pessoas são muito comuns, as pessoas que estavam assistindo podiam se beneficiar só de ver a terapia sendo feita ali. Então, muitas pessoas estavam passando pelos mesmos problemas. E o Adler, inclusive, foi um dos primeiros a se livrar ali do divã simbólico, né, do sofá, que é onde a pessoa fica deitada lá naquela posição passiva, né, na terapia,
E ele colocou duas cadeiras para um olhar para o outro de igual para igual, né? Para que tenha uma colaboração entre o profissional e o paciente. Então isso foi bem legal, ele fazia tudo diferente. E um dos motivos que o Adler não escrevia muito, tanto quanto o Freud, era porque ele era um clínico que queria praticar, sabe? Ele queria ajudar as pessoas na prática, ele não queria ficar fazendo pesquisa, escrevendo e tudo mais. Então, ele atendia pessoas, né? Tem até na biografia dele, vou mostrar aqui rapidinho, eu usei esse livro aqui que chama Adlerian Psychotherapy, que é um livro mais atual, que eu tô tirando as informações para falar hoje. Eu usei o Adlerian Therapy, que é um pouco mais abrangente, que é na teoria e na prática. Esse é livro para terapeuta, tá? Não é pra... E um outro livro lá da faculdade, aqueles livrões de teoria, que também fala do Adler, mas eu tinha a biografia dele, que eu acabei doando depois que eu li. Mas falava que alguns pacientes dele pagavam ele assim, que eram camponeses ou trabalhadores braçais, enfim, que não tinham muitas vezes condições de pagar, e ele era tão doador assim que ele aceitava que a pessoa desse, sei lá, verduras da sua horta, né, frango. Eu até dei risada porque eu falei, imagina um cliente me pagando com frango, ia ser muito engraçado. Bom, se o frango tiver assado, talvez eu até aceito, mas enfim, volta, Simone, volta. E aí, nessas palestras, a coisa foi ficando muito popular e ele não queria ficar sentado escrevendo, teorizando e tudo mais, mas ele ia tendo esses insights. E tinha um casal de médicos que acompanhava o trabalho dele, tipo discípulos deles, assim, que depois até continuaram, deram continuidade no trabalho dele, e eles transcreviam, né? Eles gravavam, transcreviam as palestras e depois eles escreviam o livro, meio que davam uma editada lá e escreviam o livro. Então a maioria dos livros do Adler são editados, né, por outros autores, e aí a linguagem não é tão popular. Enfim, então talvez é um dos motivos também porque ele não ficou tão famoso ou não fez tanto sucesso quanto o Freud. Outra coisa, porque ele não fez tanto sucesso como o Freud, por ele ter essas ideias mais progressivas, né, aquela época era uma época onde tinha ainda muita opressão, né, opressão das mulheres, as mulheres não podiam votar, muitas mulheres não podiam atender faculdade, né, e aí ele achava isso errado, né, ele e a mulher dele eram bem ativos, assim, em tentar passar direitos para as mulheres, e, enfim, isso não era muito popular. Ele foi taxado como, enfim, socialista, ganhou vários outros nomes que não tinha nada a ver, porque na verdade ele estava mesmo preocupado em ajudar as pessoas. Bom, onde eu estava? Aí ele foi fazendo essas palestras pelos Estados Unidos, pelo mundo, e sempre pregando aí o interesse social, que é uma palavra em alemão gigante, assim, que não tinha uma tradução específica para o inglês, mas depois eu vou falar mais o que isso significa. E em 1933 ele publicou o livro Social Interest, A Challenge to Mankind. E aí ele estava falando que pra gente ter como que é um desafio pra gente ter essa preocupação social e entender que as nossas ações afetam os outros. Então ele começou a descrever que todos nós temos uma responsabilidade social para com o outro e com a comunidade. Enfim, não era tema popular, porque aí o Freud estava falando de sexo e de sonho e tudo mais, e aí as pessoas queriam ouvir isso, eles não queriam ouvir essas outras coisas. Enfim, e aí em 1937, o Adler, infelizmente, numa das suas turnês, ele teve um ataque cardíaco e faleceu aos 67 anos. Ele teve 3 filhos, deixou um legado incrível e os seus conceitos, né, tiveram um grande impacto, porque ele, na verdade, ele não queria criar assim um movimento psicológico, né? Ele queria ajudar a igualdade social, sabe? Ele queria que as pessoas usassem esses conceitos e entendessem o impacto dessas coisas. Então ele não queria ficar famoso, basicamente, é o que eu tô querendo dizer. E aí, o que mais que eu vou falar dele?
E o Adler, ele também enfatizava ali a questão da educação. Então isso ficou muito vigente dentro da terapia adleriana, o componente psicoeducacional. Então a terapia adleriana, ela é mais direta, né? A gente tem um componente assim de equipar o cliente com ferramentas para que ele possa aplicar mudanças na sua vida prática. Então ela tem assim, a gente dá homework, fala você tem que ler esse livro, assistir esse vídeo, praticar tal coisa, escrever como você se sente. Qualquer tipo de tarefa que a gente dá para casa é para que a pessoa tenha ferramentas práticas e para que ela ponha os seus planos de mudança em ação. E ele enfatizava essa educação também na questão da prevenção. Então, como que é essa terapia adleriana? Além de direta, né, ela é também focada no presente e no futuro. Então, o Adler considerava que, sim, a infância e o que a gente passou na infância, a esfera familiar, é muito importante. E ele aproveitava esses insights e essa influência para entender, né, as motivações do indivíduo, mas a gente tem que focar num problema específico do que tá acontecendo na sua vida agora e te preparar para mover desse problema para o futuro, entendeu? Então não é que a gente vai ficar lá falando do passado para sempre, né? O passado é importante, a gente tem que tirar uns insights de lá, mas agora a gente tem que ver, ok, onde você está, para onde você quer ir e qual caminho você precisa para chegar lá. Então é o que eu falo, assim, é meio que um negócio do casamento do psicólogo com o coach, um negócio bem prático mesmo. E ele fala que não existe tratamento tamanho único. Então, todo cliente precisa de um tratamento que é bem, detalhado para aquela situação dele. Ou seja, não adianta eu querer vir todo mundo que vem, eu falo e faço a mesma coisa, entendeu? Porque as pessoas são diferentes e elas têm necessidades diferentes, elas estão em estágios de mudança diferentes, algumas pessoas estão mais prontas para mudar do que outras. Então, o trabalho do terapeuta é ir e encontrar essa pessoa onde ela está e caminhar com ela. A pessoa que vai estar aqui, a pessoa que vai estar aqui, a pessoa que vai estar aqui, e aí a gente ajusta o tratamento para aquela necessidade. Então, é muito legal isso, porque dá uma flexibilidade tanto para o profissional como para o cliente. O Adler falava assim que as pessoas não são produtos do seu passado. E isso é uma coisa que vai contra muitos pensamentos, são muitas escolas vigentes, né? Porque ele falava assim, que sim, o passado tinha influência, mas se você olhar para uma família ali de, 3 irmãos, todos podem ir em caminhos diferentes. Muitas vezes tem irmãos que são criados ali pelos mesmos pais, mesmo ambiente, dado o mesmo, né, nível de educação, mas eles tomam caminhos completamente diferentes, né? Uns dão super certo e outros struggle, né? Tem dificuldade. Então, ele falava que isso não deve determinar quem você é. O passado não determina o futuro. Então, ela é uma abordagem integrativa, ela te permite trazer várias outras intervenções ou approaches dentro dela, de novo, aquilo que vai ser mais benéfico para o cliente. E o que o Adler pensava do comportamento humano, né? Ele acreditava que o comportamento humano é focado em metas e é inserido dentro de um contexto social, que o ser humano, ele veio, como se fala, né? Wired em inglês, como se ele tivesse sido desenhado assim para pertencer. Ele tem um desejo muito grande de pertencer e de encontrar significado no mundo, na vida, de ser significante. Então, esses dois fatores meio que guiam as decisões das pessoas. E ele fala que ninguém vive em isolamento, né? Então, as nossas atitudes afetam os outros. E a gente nasce nesse grupo social que é a família. Nós somos seres sociais, portanto, todo o nosso comportamento tem um significado social e as pessoas estão tentando se encaixar, estão tentando achar o seu lugar no mundo, estão tentando pertencer. Então, ele falava que o mundo de fora molda tanto a nossa consciência quanto a família, quanto os nossos processos intrapsíquicos, que aí é onde tinha a grande divergência dele e do Adler.
E aí ele começava a observar as interações, os relacionamentos daquela pessoa, né? Que aí que é o nascimento das abordagens que a gente chama psicodinâmicas. Como que a gente olha as dinâmicas entre as pessoas e o que elas estão fazendo, que dinâmicas que são saudáveis e doentias. Como que ele media a saúde mental. Agora eu vou falar do interesse social, essa parte que é bem importante. Ele falava assim, que quando uma pessoa tem a disposição de participar no dar e receber, em cooperar, em colaborar com os outros, essas pessoas são as pessoas mais saudáveis. E as pessoas que só pensam em si mesmas, só olham para si mesmas, elas ficam mais doentes. Tá? Então ele fala que a interação com a família é um dos fatores mais importantes em criar a personalidade da pessoa, porque ele também fala sobre o conceito da ordem de nascimento. Então, por exemplo, ele trouxe uma perspectiva de posição psicológica dentro da família. Aí é de onde vem os estereotipos que a gente fala sobre o mais velho, o do meio, o mais novo. E aí ele fala que essas posições na família já trazem vários aspectos psicológicos para a criança, que são formados lá na infância, que depois ela vai carregando para a vida adulta, das maneiras que ela achou de pertencer dentro da percepção psicológica dela do posicionamento na família. E ele também fala da importância da atmosfera familiar. Então toda família tem o seu tom, como se fosse um tom de música, sabe? E a criança percebe isso. Ela percebe a atmosfera familiar e isso também molda como ela vai criar, formar a sua personalidade, os seus valores, porque as crianças valorizam a opinião daqueles adultos que elas estão tentando pertencer, ser amadas, né? Com esse objetivo de pertencer à família, eles vão fazer coisas que vão levar a esse objetivo. Então o Adler falava das nossas crenças, né? Que a pessoa cria as suas próprias crenças sobre si mesma e sobre o mundo. Que as pessoas não estão realmente crendo no que é a realidade, mas sim da sua percepção, da sua interpretação da realidade. Isso é chamado de fenomenologia, né? Esse conceito de interpretar a realidade. Então, por exemplo, vamos supor duas pessoas que passaram por uma situação terrível. Aí uma pessoa fala assim, nossa, que coitado de mim, olha, isso aconteceu comigo, tal. E o outro fala, nossa, aquele negócio me fortaleceu tanto e aí me livrou de tal coisa e eu aprendi isso. Interpretação. Foi o mesmo evento, mas os dois escolheram olhar para aquele evento com interpretações diferentes. Então ele fala que quando o ser humano nasce, nós nascemos com o sentimento de inferioridade. E aí, para compensar esse sentimento de inferioridade, a gente começa a fazer coisas para se sentir superior. A gente começa a fazer movimentos compensatórios para se sentir superior, ir lá para o outro extremo. E fica oscilando entre extremos. Se eu não sou superior, significa que eu sou inferior e tem muito conflito interno. Nesse desejo de se sentir superior, a pessoa cria o que ele chama de metas inconscientes. Então, a gente fala que tem determinadas metas, né? E a gente acha que as nossas metas que a gente fala, o que a gente acha que são a realidade. Mas, na verdade, a gente é movido por algo muito mais profundo, que são as nossas metas inconscientes, com ali, de novo, a meta de pertencer e de ter significados, de achar o seu lugar na vida e no mundo. Então a gente desenvolve essas metas inconscientes. Só que o Adler fala assim, que a saúde está em conseguir se enxergar igual aos outros, conseguir vir para o meio. Eu não sou nem inferior e nem superior, nós somos iguais, temos o mesmo valor. Né? E as pessoas que conseguem chegar nesse lugar de parar de ficar competindo consigo mesmo, com os outros, elas vão ficar muito mais saudáveis. E aí elas começam a desenvolver o interesse social, que é o standard, né, de mental health que ele falava. A teoria do Adler é muito baseada em coragem.
Ele fala que a coragem é um aspecto fundamental do desenvolvimento humano. Por quê? Porque a pessoa que tem coragem, ela consegue enfrentar os desafios da vida. E aí ela vai tentando fazer as coisas do jeito dela e tal. E quando as coisas começam a dar errado e não tem mais pra onde correr, do tipo, já tentei tudo que eu conhecia, que eu sabia e nada tá dando mais certo, aí eles começam a ficar desencorajados, desanimados, né, desmotivados. Aqui eu tô tentando traduzir porque ele usa a palavra encouragement and discouraging, né? Então, quando a pessoa está se sentindo desencorajada, fica uma palavra esquisita em português, mas pensa aí no mesmo de desanimado, desmotivado. É aí que eles vêm para terapia. Aí que eles vêm e chegam e falam, ó, não dá. Eu já tentei mudar, já tentei fazer tudo que eu sabia e tal, esse negócio não tá funcionando, preciso de ajuda, né? Então, aí é que entra esse componente do encorajamento ser um papel fundamental do terapeuta, né? E não é assim aquele encorajamento de cheerleader, né? De falar, vai, você consegue. Não é isso. Mas o que ele fala sobre o encorajamento é de você conseguir pontuar os pontos fortes que aquela pessoa tem, a resiliência daquela pessoa, como que ela já conseguiu superar desafios. A gente fica constantemente monitorando o progresso, porque a pessoa vem com uma ideia muito idealizada. Ela está aqui, ela quer estar nesse outro lugar e ela acha que ela vai chegar lá rapidinho, né? E aí ela desanima quando ela começa a tentar implementar uma mudança e não dá certo. E aí é o papel do terapeuta falar assim, olha, lembra quando você veio que você não conseguia nem X, agora você já está fazendo X? Olha só. Aí a pessoa fala, nossa, é mesmo, né? E aí você vai trazendo para que a pessoa possa internalizar aquele progresso dela. Que o progresso, ele é, na verdade, um baby step, né? Ele é um passinho de formiguinho, dependendo da pessoa. Quando a pessoa está mais pronta, às vezes ela consegue mudar mais rápido. Mas esse encouragement, né? Ele tem que transbordar em todas as áreas da sua vida. Porque nós temos uma coisa que é chamada negativity bias, né? Que é um viés negativo. Nós temos uma tendência de só olhar para aquilo que está errado, né? Só olhar para o que está faltando na pessoa, só olhar para o problema. E aí isso vai trazer desânimo mesmo, né? Mas se a gente conseguir olhar, né, o que está de positivo, o que está dando certo, onde você está conseguindo avançar, né, e ir ajustando no meio do caminho, e isso vai trazendo encorajamento. E as pessoas que são encorajantes, né, a gente quer ficar perto delas. É muito legal, a gente gosta de gente assim, porque você realmente se importa. Porque quando você está encorajando alguém, isso demonstra interesse social, isso demonstra, ok, eu vejo o potencial nessa pessoa, eu vejo que essa pessoa tem capacidade de mudar. E aí você ajuda a construir a confiança do cliente durante o processo de mudança. O Adler fala do autoconceito, né, a ideia que a pessoa tem dela mesma, e do conceito ideal, do self-ideal, né? Ela se imagina de uma maneira fantasiosa e ela não consegue enxergar e admitir as limitações dela na realidade. E isso é onde se torna um problema que leva a esse desânimo que a gente mencionou. E ele também falava que quando a pessoa está se sentindo desconectada, que ela não pertence ao grupo, que ela não pertence, não tem nenhum sentimento de belonging, né? Fala em inglês, é onde aumenta esse sentimento de desmotivação, de desânimo, de desencorajamento. Então, os adlerianos tentam também fazer com que aquela pessoa tenha mais envolvimento fora do contexto dela, para que ela possa ter mais conexão social. Outro aspecto, os adlerianos acreditam que as pessoas têm a capacidade e a escolha de crescer. Então, existe um respeito muito grande pelo cliente, pelo paciente. Se a pessoa não quer mudar, se ela chegou num ponto que ela falou, não, eu só vou até aqui, a gente para, a gente respeita. Por quê? Porque é a vida dela. A gente não pode forçar a pessoa a ir num lugar que ela não quer, né? Porque senão aí você entra num lugar de salvador, de querer que a pessoa mude mais rápido do que ela está pronta ou vá em caminhos que não é o que ela quer. Então existe
A gente tem esse componente de te encorajar a mudar, mas a gente respeita o seu limite, até onde você quer ir. E aí ele fala que a pessoa cria esse conceito, né, essa maneira de pensar e de ver o mundo chamado lifestyle. Outro problema de tradução aqui, porque não é o lifestyle como a gente pensa, né, estilo de vida. O lifestyle, ele é composto de como você lida com os problemas, é o seu estilo de lidar com os problemas, com a vida, né? Então tem as suas escolhas, as suas convicções, os seus valores, os seus comportamentos, e ali dentro aquelas crenças, né, que a gente falou, tudo isso vai compor o seu lifestyle. E aí ele fala que quando a pessoa teve experiências dolorosas, né, decepções no passado ou sua experiência de vida, ele vai formando crenças equivocadas ou distorcidas. Veja aí, quando você ouvir crença limitante, ó, o Adler já tinha falado isso há muito tempo, mas ele usava essas outras nomenclaturas e isso faz com que o indivíduo comece a se comportar de maneira disfuncional na família e na sociedade, porque aí ele vai utilizar dessas crenças, né, desse lifestyle para pertencer, só que aí ele vai fazer de maneira destrutiva, né? Então, por exemplo, exemplos mais comuns de crenças distorcidas, generalizações, né? Quando você fala, todo mundo me odeia, o mundo é um lugar muito perigoso, né? Aí você começa a generalizar, né? Isso é uma distorção da realidade. Porque será mesmo que todo mundo te odeia? Não. Metas falsas ou impossíveis. Olha aqui uns exemplos. Eu tenho que agradar todo mundo para ser amado. Gente, isso é impossível, né? Como dizem, nem Jesus agradou a todos. Impossível. Ou uma meta falsa, que somente quando eu sou perfeito as pessoas vão me amar. Claro que não. Claro que não. Quem te ama mesmo vai te amar do jeito que você é. Outra, percepção equivocada da vida ou das demandas da vida. Por exemplo, ai, tudo é tão difícil pra mim, nossa, a vida é tão difícil só pra mim, tudo é difícil. Aí vai, né? Ai, ninguém pode gostar desse lugar ou vai querer morar aqui porque é muito frio. E aí, tipo assim, percepção equivocada, né? Tem gente que gosta de frio. Negação do próprio valor. Problemático isso, quando a pessoa fica assim, eu sou um burro, eu sou um estúpido, ninguém vai querer ter nada comigo, porque, né, ninguém se importa comigo. Valores equivocados. É uma pessoa que pensa assim, para chegar até o topo, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Eu vou pisar nas pessoas, eu vou dar jeitinho, não tô nem aí. Valores equivocados. Então, tudo isso faz parte de crenças, das crenças equivocadas ou distorcidas. Então, se no fim das contas a nossa meta é pertencer, né, é ter significado, mas a gente está atuando aí dentro dessas crenças distorcidas, ele dá alguns exemplos aqui comuns de lifestyle, né, desse sistema de valores e de crenças que a gente carrega, que são inconscientes, que criam essas metas pra gente, que eu vou dar alguns exemplos aqui, ver se você se reconhece algum deles. O primeiro é o desejo de governar. Esse aqui é um indivíduo que ele é bem dominador nos relacionamentos, né? Ele tem muita iniciativa com os outros, mas é porque ele quer as coisas em troca, entendeu? Então ele tem pouco interesse social e tudo que ele faz é em prol de si mesmo, né? Ele tem que ser o chefe, ele tem que ser o boss. O segundo é o tomador, o recebedor. Essa é a pessoa que espera as coisas dos outros. Ela não quer fazer nada, ela quer tudo de mão beijada, ela tem pouca iniciativa, nenhum interesse nos outros e ela só faz as coisas se for, né, daquilo que ela acha que vai levar vantagem. Um outro termo aqui que eu tentei traduzir, que é avoiding. Avoiding é tipo evitar. Aí eu falei evitador, mas não é uma palavra em português, fica esquisito, mas
É isso, é a pessoa que foge dos problemas, basicamente. Foge dos problemas porque eles não querem preocupação e também não estão nem aí para os problemas dos outros e não querem arriscar. Então, eles ficam ali no mundinho deles, eles evitam problemas. Aí tem o número 4, que também foi difícil de traduzir, mas ele fala driven, né? Driven em inglês é uma palavra assim quando a pessoa é muito motivada, direcionada, né? Ele fala que é uma pessoa que quer alcançar, conquistar, atingir metas, mas ela faz isso de uma maneira desesperada, né? E aí ele é naquele lado extremo. Então ele pensa assim, ou eu sou um sucesso, ou eu sou um fracasso. E aí dá problema, porque ele fica pondo muita energia em tentar ser sucesso, mas ele nunca se sente um sucesso, então na verdade ele é um fracassado. Então muitas vezes ele conquista as coisas, mas às custas dos interesses dos outros e acaba até passando por cima das pessoas para conseguir o que quer. O outro, controlador. Alguém se identifica? Essas pessoas gostam de ordem, mas tem que ser a minha ordem, tem que ser do meu jeito. E toda a atividade dessa pessoa é gasta, né? Toda a energia dela é gasta em tornar as coisas previsíveis para evitar a surpresa. Então aqui também tem um interesse mínimo para os outros, porque eu vejo os outros só como pessoas que atrapalham os meus planos. Gente, tá caindo uma chuva aqui, não sei se dá pra vocês ouvirem. Número 6, a vítima. A vítima é uma pessoa que sente que foi tratada de maneira injusta ou maltratada. Então ela se move na vida e todas as crenças dela são crenças de vítima, de coitadinho, pobre de mim. Outra meta inconsciente é querer ser bom. Eu quero ser o bom, eu quero me sentir superior através de ser melhor do que os outros. Então é assim que eu me sinto bem, é quando eu sou mais competente, quando eu tô sempre certo, quando eu só vou andar com esse grupinho aqui de pessoas, porque o resto do mundo é um bunch of losers, né? Os perdedores, né? Só as pessoas boas como eu que merecem estar no meu grupinho. E por último, que seria o saudável, ele fala que é a meta de ser socialmente útil. Esse é um indivíduo que coopera com os outros, que contribui para o bem-estar social sem se engrandecer. Ele não faz isso para vantagem própria ou para ganhos secundários, né? Então aqui a atividade e o comportamento deles andam de mãos dadas com o interesse social, ou seja, a consideração pelo outro que vai ajudando a construir como essa pessoa funciona. E ele também fala, tô quase acabando, gente, bastante conteúdo, né? Não sei onde eu tava com a cabeça de botar tudo isso. Mas ele fala dos medos centrais do ser humano. Adivinha quais são? Conceitos tão populares agora. Gente, de novo, o Adler tinha falado isso há mais de um século. Medo de ser imperfeito. Então, né, todo mundo tem a síndrome do impostor, né? Eles falam na terapia, vão saber que na verdade eu não sei o tanto que eu tô falando e tudo mais. Então na terapia a gente ajuda a pessoa a desenvolver a coragem de ser imperfeito. Do tipo, você tá com um self-ideal, né? Com um eu idealizado. Outra coisa que impede as pessoas, medo de ser vulnerável, né? Medo de ser autêntico, de ser genuíno. Então a pessoa fica fingindo. E nós sabemos que quando a gente é autêntico ou genuíno, na verdade a gente gera muito mais conexão com as pessoas. Porque as pessoas, quando vem alguém perfeito, elas acabam até se distanciando, porque falam, nossa, essa pessoa é tão inalcançável. A gente até admira, mas a gente, às vezes, no fundinho fica com raiva, né? E quando uma pessoa admite as suas limitações, você fala, nossa, essa pessoa tem dificuldade que nem eu. E aí a gente se conecta melhor. O outro medo que a gente tem é o medo de ser desaprovado. Então, as pessoas que estão buscando aprovação ainda estão presas lá em padrões infantis, né? Porque
Claro que todo mundo se sente bem, se sentindo apreciado, a gente quer ser amado e tudo mais. Mas quando a gente quer ser amado e apreciado e aprovado o tempo todo, isso é uma daquelas metas impossíveis que o Adler estava falando lá. E na terapia a gente ajuda os clientes a ter uma expectativa mais realista da vida, de como os outros vão reagir, né? E tudo mais, que você não tem controle da percepção dos outros com você. E por último, o medo da responsabilidade. Então nós todos cometemos erros na vida. E muitos erros que a gente se arrepende. Só que se a pessoa ficar presa nisso, né, se ela não consegue tomar a responsabilidade pelo que aconteceu, sabe, se perdoar, integrar aquilo como parte da vida dela, ela vai ficar lá sofrendo e não vai conseguir mover em frente. Então, parte do trabalho na terapia também é ajudar as pessoas a conseguirem mover em frente, na direção que elas querem se mover. Então assim, gente, tem muito mais que eu poderia falar sobre o Adler, mas por causa do tempo e porque isso daqui também não é, né, o objetivo, era só realmente uma introdução. Eu gostaria de realmente que o nome dele, que o trabalho dele, que o legado dele fossem mais conhecidos e que os conceitos que ele trouxe, que ele implementou há muito tempo atrás, assim, tinham um entendimento muito grande do ser humano. O Adler, ele não queria ser famoso, não queria ser rico, ele queria realmente ajudar as pessoas. E esse é uma das coisas que eu admiro a respeito do trabalho dele.